Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Internal conflicts, foreign wars helped to break down the feudal order. Terrified of anarchy and sick of it, people turned to new images of stability. The central authority of the crown, the organized state, and a new era of organized violence began. The national monarchies, this time on the Western tradition. And now UCLA professor Eugen Weber's continuing journey through the history of Western civilization. Last time we ended with St. Thomas Aquinas, the great Catholic theologian of the 13th century, who argued that all men, Christian and pagan, basked in the light of God's reason and were all part of the same community. But a disciple of Aquinas, a Florentine, known by the name of Dante, was going to take this one step further. For Dante, who was profoundly Catholic, the ideal unity under God was not the church, but humanity. And of this, the Roman Empire was the predestined servant and instrument. In Dante's eyes, the state had a providential mission toward the human race, a mission that was the same in the natural order as the mission of the church was in the spiritual order. This exaltation of the state was almost unique in medieval literature, but it was significant because it looked forward to the Renaissance, to the national monarchies, and to the new humanist culture that would supplant the old order of the Middle Ages. Dante, who lived from 1265 to 1321, was a genius. He was a great poet whose greatest work was a long poem called the Divine Comedy. He was a great dreamer, profoundly affected both by Christian tradition and by the Latin classics. But he was also a typical Florentine bourgeois, deeply involved in local politics and profoundly hostile to the Pope. He spent much of his life as a political exile and as a critic of much that he saw around him. It's sometimes difficult to remember that the rise of the middle class, which Dante in this case represented, the rise of the middle class introduced a factor of great instability in a previously stable society. The activities and claims of the middle classes reverberated at all levels of society, rendering the aristocracy insecure, turning city governments upside down, setting the peasants on the move, even permitting the large-scale wars of the period, especially the 100 Years' War, by finding new ways to finance them. By the 15th century, the old order was in a state of liquidation, and the problem was how to keep society afloat. Every great medieval institution had gone under or was going under. Feudal chivalry was falling before archers and infantry. Feudal castles were falling to gunpowder and artillery. The massive monuments of the feudal age were crumbling.
The Holy Roman Empire became a federation of German states with the emperor as its president. The popes exiled to their palace in Outras modalidades da vontade do rei francês. E depois, retornando a Roma, o papado estava dividido por facções que apoiavam papas rivais. O grande cisma, como foi chamado, durou mais 40 anos. De 1378 até 1414, 3 papas de uma vez lutavam por apoio e pela contribuição dos fiéis, e o papado perdeu muito de seu prestígio. À medida que a indústria e o comércio cresciam, minavam o sistema social, que era baseado na posse da terra. As classes médias e as cidades ascendentes drenavam o poder dos barões feudais. Serviços eram substituídos por pagamentos, e os servos estavam sendo emancipados para que a terra pudesse ser vendida a dinheiro, ou para que a força de trabalho pudesse ser usada em outros empreendimentos. E tudo isso acabou com o sistema autossuficiente da propriedade. Em toda parte havia mudanças. Em toda parte havia desordem. Em toda parte os métodos antigos estavam sendo desafiados ou substituídos por novos. E essa agitação universal parecia trazer uma ameaça de anarquia. Isso era o que a maioria das pessoas temia, uma ordem social e moral obscura, apenas uma luta pelo poder sem restrições. Uma situação na qual, como Shakespeare descreve em Troilus e Cressida, não haveria justiça, nem certo ou errado. Força seria certo. Então, tudo incluiria poder. Poder em vontade, vontade em apetite. E apetite, um lobo universal duplamente subordinado com vontade e poder, deve fazer forçosamente uma presa universal e, finalmente, devorar a si mesmo. Foi por ter medo da anarquia, e tinha toda a razão de temê-la, que o povo se dirigiu ao poder central, que era representado pela própria essência da ordem. A monarquia nacional. Os reis já tinham reduzido o imperador sagrado romano, que era o senhor nominal deles, a uma sombra. Agora eles se viram contra o poder de seus subordinados nominais, os senhores feudais. A luta entre a autoridade central da coroa e as forças destrutivas e descentralizadoras do feudalismo ia terminar, finalmente, com o triunfo da coroa. E a unidade interna, imposta pelo rei, iria então preparar o caminho para a expansão externa. A França foi a primeira a entrar em campo. Joana d'Arc foi a inspiradora e a santa padroeira do patriotismo francês, produzido pela miséria e pela humilhação da Guerra dos 100 Anos. Filha de uma família camponesa em boa situação, Joana acreditava ouvir vozes de anjos e de Deus, que lhe diziam para expulsar os ingleses. Seu martírio, em 1413, nas mãos de um tribunal eclesiástico na Rouen, controlada pelos ingleses, tornou-a um símbolo ainda mais poderoso da resistência francesa. Na segunda metade do século XV, a guerra com a Inglaterra havia terminado, as divisões feudais resolvidas, e foram fundadas as bases para um exército nacional e um sistema nacional de finanças. Ficou a cargo de Luís XI, na segunda metade do século XV, a consolidação da monarquia como a essência de um Estado único.
Depois de Luís XI e depois do seu sucessor, Luís XII, os restos da independência feudal foram esmagados e a França começou a expandir-se às custas de seus vizinhos mais fracos. Província após província era incorporada à monarquia francesa. E antes do fim do século XV, a força da nação recém-formada iria chegar até os Alpes e entrar na Itália. Enquanto isso, outros estados estavam seguindo o exemplo francês. Ferdinando de Aragão casou-se com Isabel de Castela, expulsou os mouros de Andaluzia e fundou o reino moderno da Espanha. Em pouco tempo, a Espanha também estaria saindo de seus limites, atravessando o Atlântico para dentro da América e no Mediterrâneo, desafiando os franceses na Itália. Na Inglaterra, depois de 1495, Henrique VII iria trazer a paz e a ordem ao país, enquanto do outro lado da Europa, uma série de casamentos estava criando um novo poder. Maximiliano da Áustria casou-se com a herdeira de Borgonha no século XV e uniu a Holanda com a Áustria. Seu filho, o arqueduque Filipe, casou-se com a filha de Fernando e Isabela de Espanha, e seus dois filhos foram Carlos V, imperador do Império Espanhol, e Ferdinando I, que se casou com a filha do rei da Hungria e Boêmia e fundou a monarquia austro-húngara. Uma série de detalhes de família provavelmente entediantes, mas que estabeleceu a base, a estrutura da política europeia nas centenas de anos seguintes. E assim, enquanto o século XV acabava e chegava ao século XVI, o sistema político da Europa estava rudemente esboçado. Apesar de que as fronteiras dos reinos rivais ainda eram indeterminadas, e lá permaneciam os principados e poderes menores, especialmente na Alemanha e na Itália, que pareciam presas fáceis a seus ambiciosos vizinhos. Na Alemanha, o rei era imperador do Sagrado Império Romano, que se estendia sobre cerca de centenas de principados e ducados independentes. Então, ele poderia apenas ganhar seu posto concordando em não forçar sua autoridade, e o império era, em efeito, o túmulo da unidade nacional alemã. A unidade da Itália era proibida não só pela ambição dos príncipes e rivalidades das cidades, como também pela oposição dos papas. Este é Leão X, que se tornou papa em 1513. Leão e seus sucessores não tolerariam um rival secular na península, e apesar de o papado nunca ter sido forte o suficiente, nem durável o suficiente para unir a própria Itália, sempre teve influência suficiente para evitar que qualquer outro o fizesse, ainda que isso significasse chamar gente de fora para ajudar. E assim, a Itália, como a Alemanha, saíram da corrida nacional e tiveram que esperar 300 anos para a consolidação nacional que seus rivais alcançaram no século XVI. Esse período foi também uma época de mais contato entre os estados, à medida que cresciam as definições políticas e territoriais. E esse contato aumentado levou, por sua vez, ao desenvolvimento de novas formas políticas para tratar disso. Colonizadores isolados numa grande planície tinham pouca necessidade de comunicação organizada. Mas, quando estendem sua propriedade até a propriedade do vizinho, eles se veem mais frequentemente, se observam mais de perto. Eles tendem a brigar. E foi isso o que aconteceu com os estados nacionais. Antes da era da expansão nacional, as relações diplomáticas eram raras e espaçadas. Os embaixadores só eram despachados em ocasiões especiais.
Mas durante os séculos XV e XVI, os embaixadores tornaram-se regulares e residentes. Esses dois embaixadores foram pintados em 1533. Enquanto um sistema diplomático moderno estava surgindo da necessidade dos países ocupados em vigiarem uns aos outros, a moderna lei internacional surgia da necessidade de ajudar o número crescente de disputas internacionais e de cálculos baseados na inveja de cada estado pelo crescimento do outro. A ideia do equilíbrio do poder também cresceu. Houve outras mudanças. Conforme a área sobre a qual a regência do monarca aumentava, sua autoridade dentro de seus próprios domínios também crescia. Este é Luís XII, indo para afirmar sua autoridade, na verdade, não na França, mas na Itália. Cada aumento da autoridade do rei intensificava sua dignidade e o elevava mais ainda sobre os súditos. As liberdades locais e direitos feudais que punham em xeque um duque da Bretanha ou um rei de Aragão eram muito menos eficientes contra um rei da França, como Francisco I, ou o rei da Espanha, que tinham mais soldados, rendas mais altas e maior crédito. Poderes feudais e locais lutaram uma grande batalha de controle contra a coroa durante centenas de anos, mas a tendência era contra eles, enquanto o rei se tornou o símbolo da unidade nacional e o centro de aspirações nacionais. Este monarca ganhava tanto com o crescimento de novas ideias como com a decadência das antigas. O Renascimento, que discutiremos em detalhe na próxima vez, o estudo revivido da lei romana civil e, eventualmente, a reforma, tudo isso contribuiu para o crescimento do poder real. Mesmo os eruditos que trabalhavam com suas penas e tinham que viver de pensão, contribuíram para isso. Pensões, afinal, são mais fáceis de serem obtidas de príncipes do que de parlamentos, porque os parlamentos não consideram feitos puramente intelectuais como um serviço para o Estado. E assim os eruditos eram admirados pelo rei e o rei recompensava-os pelos louvores que recebia do mundo das letras. Auxiliados por novos benfeitores, eruditos e artistas tinham o meio de estudar a mitologia, literatura e arte dos romanos. E daí redescobriram a organização política romana e suas leis, todas que tiveram um efeito significativo no pensamento europeu. Do mesmo modo que o latim clássico da Roma antiga parecia superior ao latim medieval, desprezado como um latim de cão, a lei romana parecia superior à barbaridade da lei comum europeia e dos costumes feudais. Como os estudiosos redescobriram a lei romana, seu estudo e aplicações espalharam-se para fora das universidades italianas, antes para as terras do Sagrado Império Romano, cujos imperadores consideravam-se sucessores da Roma Imperial, e depois para o resto da Europa. Assim, no século XV, as máximas da lei romana estavam por toda parte, e nossas leis civis são todas marcadas por ela. Nada conviria melhor para um novo rei, porque a velha lei comum e costumes feudais baseavam-se em interesses locais e constituíam desafios a qualquer poder central. A máxima da lei romana, no entanto, era que a vontade do rei era a lei. E essa foi a máxima que poderia ser citada contra os lordes, papas ou parlamentos. Havia também a tradição romana de deificar os imperadores. E no século XVI, alguns membros da corte da Europa estavam quase inclinados a render tais homenagens a seus reis.
Para entender a atitude deles, você deve lembrar o desregramento da era anterior, o declínio e fracasso do sistema anterior, e a força da demanda popular por uma mão forte e sábia no leme. Há um mito popular de que as pessoas sempre tendiam em direção à democracia, constituições e direitos eleitorais. Mas, na verdade, o amor à liberdade nunca foi a nota predominante de uma política popular. Na maioria das vezes, a exigência popular foi para um governo forte. O governo dos reis nunca foi bom, mas parecia melhor, ao menos por um tempo, do que a anarquia que o precedera. Estabilidade autoritária era melhor que anarquia autoritária. A violência de um Estado organizado era preferida à violência cega de um feudalismo desorganizado. E no século XIV, todo Estado que tinha como pagar tinha meios de violência mais eficientes e mais caros que em qualquer outra época. Governos fortes e guerra para intensificar o capital tradicionalmente caminhavam juntos. Isso porque o poder que controla as armas pode impor sua vontade. E a primeira coisa que isso impõe é taxação para pagar por mais armas. A taxação, por sua vez, reforça a autoridade central e sua burocracia e a torna mais eficiente. Assim, quanto melhores as armas e os militares que as usavam, maior era a autoridade central e sua capacidade de taxar e controlar, e mais forte seu crescimento às custas de seus súditos e de outros poderes menores. Os anos 1300 e 1400 viram o aparecimento de armas que afetariam a história até nossos dias. Armas e poder de fogo. Séculos antes, os bizantinos usaram o fogo grego, bolas de fogo que os ajudaram a vencer os eslavos e os árabes. Essas bolas de fogo eram atiradas por catapultas e cada vez mais por tubos. Assim, a ideia de armas com tubos de metal chegou à Europa vinda da Índia e da China no século XIII. E havia fabricantes de armas europeus que podiam copiá-las. Canhões ou bolas de canhão feitas de ferro e pedra eram úteis contra paredes, navios e tropas em formação próxima. O canhão turco abateu os muros de Constantinopla em 1453. O canhão francês ajudou a expulsar os ingleses no fim da Guerra dos 100 Anos. E também havia as armas de fogo manuais. Um general inglês foi morto por uma arma manual na última batalha da Guerra dos 100 Anos, em 1452. Em 1500, o arcabuz, os mosquetes, os rifles chegaram e tornaram-se armas básicas da infantaria moderna. E também a chave para o poder europeu além da Europa. Seriam as armas que ganhariam muito da América para a Espanha. E as Índias Orientais para espanhóis, portugueses, ingleses, dinamarqueses e holandeses. Os índios nativos do México pensavam que as armas da Espanha produziam raios. E seria muito difícil para qualquer homem enfrentar um raio controlado. Então, o futuro estava nas mãos do exército europeu mais moderno, equipado com artilharia como os exércitos franceses que conquistaram a Itália depois de 1490, e equipado com armas de fogo que ganharam a América para os espanhóis e deram à infantaria espanhola uma superioridade com a qual obteve a hegemonia na Europa durante o século XVI. Afinal, nem todos podiam construir uma arma. Era preciso arsenais e equipamentos. No século XVI, a Espanha e outros estados gastavam 2/3 de sua renda em armas. Naturalmente,
Países com muito ferro e uma metalurgia superior tinham uma grande vantagem. E isso significava Europa Central, França e, a seu tempo, os suecos. As novas armas também significavam que cidades e senhores feudais não estavam mais a salvo atrás de seus muros. A guerra moderna, baseada em armas e pólvora, acabou de uma vez com todas com castelos, com os cavaleiros em armaduras e também com a cultura de cavalaria e com as cidades independentes. Abriu a era do Estado moderno, interessado em ordem, em impostos e em instituições cada vez mais fortes. Assim, a guerra, os governos e o mundo em geral, todos tinham sido transformados pela pólvora. Aqueles de vocês que não gostam da ideia de um governo forte e intervencionista vão deplorar esse desenvolvimento, e eu entendo isso, mas devem lembrar dos barões salteadores e da desordem geral que o precedeu. Os dias de Romeu e Julieta podem parecer românticos, mas eles também foram dias de guerras entre grupos, terror e derramamento de sangue. Muitos ingleses, franceses e italianos estavam felizes de ver os nobres cavaleiros substituídos pela paz do rei, frágil como fosse e ainda o é. No próximo episódio, o Renascimento. Até lá. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.